Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler aqui. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Veja, nós vamos tratar de dois assuntos. Acredito que eu não vou conseguir falar dos dois hoje, mas segunda-feira eu continuo. Eu vou falar sobre bloqueio espiritual e bloqueio emocional. Escuta que isso é muito importante. Você deve convidar mais pessoas para estar aqui. Bloqueio espiritual, o que é? Sensação de impedimento, cansaço, peso, inquietação, bloqueios espirituais. Parece que tem alguma coisa no mundo espiritual que está barrando, não está acontecendo. Você ora, parece que nada sai do lugar. Bloqueio emocional, escute, são pessoas que têm bloqueios emocionais, que sofreram traumas, não conseguem expressar sentimentos, são pessoas que vivem isoladas, pessoas que têm medo, são pessoas, um dos itens que é bloqueio emocional. Nós vamos tratar dos dois. Fala assim comigo: bloqueio espiritual e bloqueio emocional. Deixa eu só explicar para você o emocional. Este não consegue expressar o sentimento. É aquela pessoa que fala assim: como é que eu vou dizer eu te amo se eu nunca fui amado? Como é que eu vou dizer, eu não consigo falar eu te amo para os meus filhos, porque o meu pai nunca foi assim comigo. Eu não consigo abraçar meu filho, minha filha, porque quando eu era criança, o meu pai só me batia. Isso é um bloqueio emocional. Isso é um bloqueio sério. Mas vamos tratar primeiro do espiritual. Tem que tratar um, depois outro. Então você veja que o apóstolo Paulo, ele está dizendo algo aqui interessante. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho medo, receio que você perca algo. O que? A pureza. Quem que perdeu a pureza? Adão e Eva. Então eles foram enganados por Satanás, que através de uma serpente que entrou no jardim. Então o que aconteceu? Perderam o jardim e foram expulsos do jardim. Mas por quê? Perderam a pureza. Veja, e ele estava dizendo assim: olha, eu não quero que o diabo te engane, coloque mentiras na sua mente. Ele age na nossa vida, primeiro, com sutileza. O que é isso, apóstolo? É uma maneira que você não percebe. Ele não chega com as quatro patas te atacando. Vamos lembrar lá que aconteceu lá no início, na criação, em Gênesis 3. Tudo começou como? Uma conversa, um diálogo, uma conversa tranquila. Nada de ameaça, nada de querer tentar tirar Eva ou desviá-la. Não. É claro que o diabo distorceu a palavra. Porém, o diabo, ele continua enganando muita gente. Muita gente sendo enganada. Então ele vai agir como? Sutileza. Sem você perceber. Quando você menos percebe, pum, te atacou. A outra coisa que ele vai tentar fazer: o diabo, ele não precisa de luzes. Ele não quer aparecer.
Então por isso que ele age assim. Ele não precisa ser visto. Ele não precisa, significa o quê? Descrição. Ele é um demônio, é alguém que não aparece. Sem você perceber, ele vai te enganar. Coloca alguém do teu lado, alguém para atrapalhar a tua vida, um relacionamento, uma amizade. Sutileza. Ele não tem pressa. Ele vai agindo de uma maneira que aonde começa a enganar, não, é bonzinho, é boazinha, não, nossa, não tem nada a ver, é assim mesmo, é uma pessoa muito legal. Mas eu já vi pessoas boas que estavam dentro da igreja por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento, saíram da casa do Senhor. O diabo agiu como? Sutileza. Não quis luzes. Ele não tem pressa. Fala assim comigo, ele não tem pressa. Ele não tem. Ele faz assim. Ele dá uma volta aqui, dá uma volta ali. Não deu certo aqui, ele vai tentar de uma outra maneira. Por isso que o apóstolo Pedro fala que o diabo fica ao nosso derredor. Assim, ó. Ele não conseguiu te atacar na sua raiva, naquilo que te provocaram, na sua ira. Ele vai tentar de uma outra maneira. Então, uma coisa que quando você menos percebe, ele chega. Ele é sagaz, ele é esperto, ele primeiro estuda, ele percebe. Como é que ele conseguiu chegar na Eva e dizer? Foi justamente direto naquilo que Deus falou que não podia. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comendo o fruto da árvore. Como é que ele sabia? Como é que ele foi direto nesse assunto? No entanto, você veja que o inimigo entrou aonde? No jardim aonde Deus passeava sempre na viração do dia. Então, esse negócio, na minha casa não. Toma cuidado. Se não tomar cuidado, ele entra. Ele entra sem perceber. Ele pode entrar através de alguma coisa que você assiste pelo celular, de alguma coisa que você está ouvindo na tua casa, alguma coisa que você está assistindo na sua casa, você não está tendo discernimento se aquilo não é de Deus ou não, e assim por diante. Então, quando ele não consegue de uma maneira, ele tenta de outra. Por isso que nós estamos aqui tratando de um assunto muito sério. Uma outra maneira que o inimigo ele age para começar a causar bloqueios espirituais na sua vida, eu quero que você me acompanhe em Deuteronômio capítulo 25. Leia comigo, por gentileza. Deuteronômio capítulo 25. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 25. Eu quero que você leia comigo Deuteronômio 25. Versículo 17. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Olha só, eu vou ler na tradução NBV. Olha o que está escrito aí. Estavam cansados e atacou por trás os que estavam exaustos. Eu estou lendo, perdão, eu pulei aqui, desculpa. Versículo 17. Nunca se esqueçam do que o povo de Amaleque fez com vocês, no caminho quando saiu do Egito. Agora versículo 18. Como veio contra vocês quando estavam já cansados. Atacou por detrás o que estavam exaustos. Os amalequitas não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, tiver dado sossego a vocês, de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que dá a vocês, para dela tomar a posse como herança, então apaguem completamente o nome de Amaleque debaixo do céu. Não se esqueçam disso. Olha que Deus fala assim:
Lembra quando você estava cansado? Lembra quando você estava espiritualmente, você estava sentindo que você estava carregando um peso? Parece que você não estava normal. Depois de um dia tenso, atribulado, na hora que estava cansado, quem atacou por detrás? Os amalequitas. Quem representa os amalequitas para nós? Demônio. Olha o que ele faz para trazer esses bloqueios na minha vida e na sua. Ele não age quando você está com todo o vigor espiritual. Ele vai agir quando você está exausto espiritualmente. Quando espiritualmente você está cansando, não ora mais, não vem quase na igreja, não tem mais como ler, não lê mais a Bíblia, não ouve mais um louvor, começa a se distanciar de Deus. E começa alguns momentos da sua vida tenso, que o inimigo vai levantando contra você. Aqui Deus fala assim: olha, não se esqueçam que vocês não sabiam, nem imaginavam que eu dei um livramento para vocês. Na hora que vocês estavam mais sem força para lutar, mais cansado, o inimigo veio por detrás de você. Ele não veio pela frente. É assim que o inimigo age. Ele não vem pela frente. Ele é sagaz. Ele age de uma maneira para que você não perceba. E qual é a maneira que ele age? Quando você está exausto. Aquele momento que você fala assim: cansei. Eu oro, parece que não acontece. Eu oro, parece que as coisas não vai. E você começa a ficar exausto. Você começa a ficar cansado. Aí o inimigo fala assim: agora ele está pronto a me atacar. Ele vai atacar na sua canseira. Ele vai atacar no momento que você está sem força. Lembra quem você era um dia? Um dia você estava aqui, servia a Deus, estava na obra, era efetivo, estava ali, não largava, estava firme. De repente, você foi parando, e você acha que isso é normal. Você acha que isso é normal? Um servo de Deus, um dia era instrumento na casa do Senhor, foi parando, até que parou, começou a ter uma exaustão espiritual, um cansaço. Aí o inimigo faz o quê? Agora eu vou agir, eu vou derrubar. Agora eu vou colocar ele no chão. Só que Deus falou assim: olha, não se esqueçam que se não fosse a minha misericórdia, o inimigo tinha acabado com você. O inimigo tinha te destruído. Então olha aqui para mim. Lembra aquele dia que você falou assim: eu não vou fazer mais nada, eu não vou orar mais, eu não vou na igreja. O inimigo começou ali a te instigar a falar aquilo, e começou você falando, e de repente ele estava ali por detrás, pronto para te atacar. Como? Te colocar no chão, destruir você. Escute uma coisa: o mundo espiritual, ele existe, e muitas pessoas não dão ouvido para isso. Preste bem atenção que eu estou falando aqui para vocês. Eu não quero causar medo em ninguém, mas parece que depois da pandemia muitos acham que Satanás não existe mais, demônio não existe mais. Ele tem o mesmo poder ainda, e tem agido com mais intensidade ainda. Por quê, apóstolo? Porque Jesus está voltando e vai vir buscar a igreja. E Ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que você vá para o lugar que é onde Jesus te preparou. Então Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar tentando de uma maneira, ele fica estudando. Você veja que os amalequitas estudaram e de repente, pá! Ia dar o bote, mas Deus não deixou. Olha para o teu irmão e fala assim: se eu fosse você, dava glória, que você teve livramento e você não sabe. Começa a dar glória.
Daquele lugar que você foi, teu pai disse para você não vai, e você foi teimoso, quase te aconteceu, quase aconteceu algo ruim, quase. Sabe por que não aconteceu? O diabo ia dar o bote em você, mas Deus não deixou. Deus não deixou. Eu quero que você abra também agora comigo o livro de Daniel, Daniel capítulo 10. Livro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Olha aqui, versículo 2. Olha o que está escrito no versículo 2. Quem contou, diga amém. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem 3 semanas. Aí no versículo 7, diz assim: somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então ouvi falando, e ao ouvir o falando, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os meus sentidos. Veja, Daniel jejua 21 dias. Só que esses 21 dias que Daniel vai jejuar, o céu está em silêncio. Escute isso. Daniel vai enfrentar um bloqueio espiritual na vida dele. Ele começa um jejum e ele fala: eu chorei sem parar 3 semanas. Só que eu senti que começou a ter alguns bloqueios no mundo espiritual. Eu comecei a orar, em vez de esperar de acontecer, parece que alguma coisa bloqueava, não chegava. Daniel está mostrando aqui que ele estava jejuando por aquele povo, para convencer do que eles estavam fazendo. E tem coisas que só Deus pode fazer. E quanto é importante o jejum na vida do crente. Deixa eu te explicar. Para você que nunca jejuou na sua vida. Jejum parcial e jejum total. Parcial é você se abster de um alimento, como Daniel, e, vamos dizer, eu vou comer só folhas, eu vou tomar só água e comer folhas desses 21 dias. Então, ele vai jejuar parcial. Agora, o jejum total é aquele jejum que um período do dia, vamos dizer, você para meia-noite e volta a se alimentar ao meio-dia, 12 horas. Você vai beber, você pode tomar água à vontade. A água não alimenta, ela hidrata. Então, a água você toma o quanto você quiser. Porém, não é para a pessoa também chegar, eu vou jejuar amanhã. Aí chega hoje, vai em casa, come. Come até explodir, vai dormir meia-noite satisfeito. Aí levanta, está ainda fazendo digestão, você não vai sentir, mas não é dessa forma. E o jejum total é este período, é eu ficar essas 12 horas sem comer nada, só bebendo água. Jejum, um dos poderes que há no jejum é para mortificar a minha carne. Os desejos da carne começam a cair por terra. Quando eu jejuo, a minha carne começa a ser mortificada. Sabe aquelas reações que você tem, aquelas impulsividades, aquelas maneiras, costumes que você tem,
muitas vezes a tua carne é o que controla você. E quando eu jejuo, eu estou tirando o controle da carne na minha vida e passa a ter o controle do Espírito Santo em mim. Apóstolo, quantos dias eu tenho que jejuar? Bom, primeiro, quando você vai jejuar, estou só aqui te ensinando um pouquinho. Você tem que jejuar com um propósito. Você tem que abrir um propósito de jejum por tal situação, ou pela vida espiritual, ou seja o que for. Sempre quando eu vou abrir o jejum, eu oro antes, entregando aquele momento do jejum, e quando eu termino o jejum, eu faço uma oração entregando o jejum. Ah, mas eu vou jejuar e nesse período eu estou trabalhando. Ok, vai em algum lugar, em algum momento que você vai almoçar, antes vai até o banheiro, algum lugar que ninguém possa ver, em espírito você fala: Senhor, eu estou entregando o jejum para o Senhor agora, por esta causa e assim por diante. Então você veja que o jejum, quando nós levantamos, e Daniel vai levantar esse jejum, ele estava acontecendo que algo não estava normal no mundo espiritual, bloqueios. Sabe aquele momento que parece que você está ali buscando com todas as suas forças, mas parece que nada está acontecendo, parece que tudo parou, mas nem uma palavra. Então você veja que Daniel, ele vai dizer que no versículo 7, ele teve uma visão. Fala assim, ele teve uma visão. Então, Daniel, ele teve uma visão, ele fala, eu tive uma visão. E a visão que ele teve, os que estavam junto com ele não perceberam. Então, Daniel tinha algo que muitos não têm. Eu sempre falo aqui, discernimento. Discernimento espiritual. Senhor, me dê discernimento do que é bom, o que não é. Senhor, me dê discernimento se é a tua voz ou é demônio falando comigo. Senhor, me dê discernimento se é anjo falando comigo ou é Senhor, me dê discernimento espiritual. Discernimento espiritual é um dom. E nós devemos buscar esse discernimento. Não é um pastor ficar 24 horas na tua cabeça falando, não pode, não pode, não pode, pode, não pode. Não, não é assim que funciona. É discernimento espiritual. Não é o pastor que dita regras para você. É você que começa a aprender em Deus e ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. Agora veja que Daniel, ele vai ter uma visão, e ali um anjo vai falar com ele, e quando o anjo começa a falar com Daniel, ele cai prostrado, sem forças. Você vai ver aqui no versículo 10, que em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção, o que eu vou falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse, pus-me de pé, tremendo. Versículo 12. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Olha que interessante. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Escute. 21 dias, nada acontecia. E quantas pessoas desistem por causa de um dia? Quantas pessoas desistem de um propósito por causa de 2 dias? Começou a ter bloqueio no mundo espiritual. Deixa eu ver quem vai vencer essa guerra. Daniel, ele começa a insistir, mesmo ele, sem forças, cansado, vivendo uma luta terrível, mundo espiritual, guerra, acontecendo briga, impedimento. Daniel faz o quê? Ele continua orando. O bloqueio espiritual leva, muitas vezes, alguém sentir sem forças, cansado. Parece que está numa batalha, que dá a impressão que quem vai perder é você. Mas, olha que interessante, mesmo ele jejuando 3 semanas, vai dizer a Bíblia, primeiro dia da tua oração, chegou até o céu.
A tua oração chegou até Deus, só que o anjo não vinha, por quê? Havia um bloqueio no mundo espiritual, era demônios guerreando para que a resposta não chegasse. Por isso que muitos desistem, não são determinados. Por isso que Deus me levou, que nós estamos ministrando aqui hoje, sobre esses bloqueios que acontecem, que tem coisas no mundo espiritual que te pertencem, que pode estar bloqueando, retido, e você rapidamente fala: não vou mais orar, não vou mais buscar, porque não está acontecendo nada. Veja, a oração do Daniel, a lágrima do Daniel não foi inútil. Deus ouviu no primeiro dia. A resposta de Daniel estava na mão de um anjo. Fala assim comigo: a minha oração, Deus já ouviu. Você pode aplaudir o Senhor? Veja aqui no versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Resistiu quem? O anjo. Durante 21 dias. Então Miguel, olha isso, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Olha aqui, o que Daniel fez? Fala comigo: orou. Fala assim comigo: oração. Olha para o outro irmão e fala assim: vai desistir? Veja que no mundo espiritual já tinha a resposta da vitória, só que aconteceu o quê? Bloqueio. Bloqueio espiritual. Aí você continua orando, e você veja que esse versículo 3, quando ele fala o príncipe do reino da Pérsia, é um demônio, é um principado, que ele não queria que o anjo chegasse com a resposta. Esta hora é perigosa, quando a resposta não chega, quando os bloqueios vêm espiritual. Por que é perigosa, apóstolo? Porque muitos acabam murmurando, falando o que não deveria. O céu está de bronze, o céu está fechado, Deus não está me ouvindo. Aí vem um irmão da direita recebendo uma vitória, fala: nossa, eu não acredito, porque ele, eu não. A minha oração, escute uma coisa, tem um tempo determinado para cada um que está aqui. Só que muitos desistem facilmente do propósito, desistem facilmente, vem um bloqueio, trava. Só que enquanto Daniel estava jejuando, o que estava acontecendo no mundo espiritual? Diga comigo: uma guerra. Tem uma guerra acontecendo agora. Olha para o teu irmão e fala assim: tem uma guerra acontecendo agora, até para você dormir. Você sabia disso? Você sabia disso? Que o inimigo ele tenta de todas as maneiras para atrapalhar você no culto. Enquanto nós estamos buscando a Deus aqui, Deus está liberando algo para a tua vida. Deus está liberando algo do mundo espiritual. Só que eu aqui, você, não estamos conseguindo a olho nu ver o que está acontecendo agora. Mas nós sabemos que pela palavra alguma coisa está ocorrendo. Se aconteceu com Daniel, acontece com a tua vida. E o primeiro ato, o que é? Desistir. Eu estou lutando por aquela resposta, eu estou lutando para que aquela provisão chegue, eu já orei, já pedi a Deus, fiz campanha, fiz aquilo, mas você rapidamente joga tudo fora. Daniel, mesmo chorando, sem forças, cansado, ele continuou o quê? Orando. Isso é bloqueio. Olha o versículo 13. Olha o que está escrito aí. Vamos ler de novo. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o que ele fez? Me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes, veio à minha ajuda, pois fui impedido a continuar ali com os reis da Pérsia. Versículo 14.
Agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Fala assim comigo: enquanto eu estou orando, enquanto eu estou jejuando. Fala assim: enquanto eu estou no culto. Fala comigo assim: está tendo uma guerra. Fala assim comigo: está tendo uma guerra. Fala assim: demônios tentando segurar a resposta. Mas fala assim comigo: mas o meu Deus vai renovar as minhas forças hoje. Levante as suas mãos para o alto e fala assim: tem resposta para a minha vida. Vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Ele fala assim no versículo 14: olha, eu vim aqui dizer pelo que vai acontecer no futuro. Daniel, eu não vim aqui só para resolver o problema de agora, mas eu vim trazer uma revelação dos finais dos tempos. Então, vamos trazer aqui para o nosso entendimento, era uma resposta além daquilo que ele pediu. Você não entendeu? Daniel orou por uma coisa, o anjo veio para resolver aquela situação e veio para dizer: mas eu vim para anunciar o futuro, o que vai acontecer no futuro. Então Daniel pediu uma coisa, Deus resolveu o que ele pediu, e logo em seguida veio uma outra resposta que ele não pediu. Quem está aqui? Tem coisas que você não pediu, Deus já sabe e vai fazer. Você está vendo só que quando nós não paramos, não desistimos, o bloqueio é quebrado. E o bloqueio foi quebrado. Olha o versículo 18. Vamos ler aqui. Perdão, vamos ler o 16. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. Eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: eu estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, mal posso respirar. Bloqueio espiritual. Versículo 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças, e ele disse: Daniel, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me destes forças. O que o anjo fala? Daniel, coloca o teu nome. Como que é o teu nome? Fala alto. É só isso que tem aqui. Como é o teu nome? Então Deus fala para você, esse nome que você falou, Deus fala assim para você: olha, continua, não desiste. Esse bloqueio só veio para tentar te desanimar, só veio tentar para você parar. O diabo tentou colocar no teu coração: desiste de buscar, desiste de ir para a igreja, desiste de adorar, não faça mais nada para o Senhor. Mas Deus está dizendo aqui: olha, continua, Daniel, até o fim. Porque um anjo vai descer até você, vai tocar em você, vai renovar suas forças. E é o que aconteceu em Daniel. Daniel estava cansado, sobrecarregado, mas Deus fala assim: anjo, vai lá e renova a força daquele povo. O que é isto? Bloqueio espiritual. Eu já vi muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus desistirem, porque as coisas não acontecem da maneira que ele pensava. As coisas não estão acontecendo da maneira que ele estava orando. Então o que ele faz? Desisto. Nesse meio tempo, o diabo ele vem com tentações para te enfraquecer mais ainda, para que você caia nesta, e ele consiga o que ele quer. Escute, aqui eu encerro esta parte. Quais são os bloqueios espirituais que têm caído por terra hoje da sua vida?
Primeiro, perda do desejo espiritual. Antes, louvor não incomodava. Pregação não incomodava. Igreja não te incomodava. Hoje, tudo isso parece que está muito distante de você. Antes, você amava ouvir um louvor. Antes, você amava ouvir uma pregação. Antes, quando se falava você vir para a igreja, você não pensava duas vezes. Vamos para a casa do Senhor. Quando alguém não está bem com Deus, ele começa a perder isto. O diabo fica te rodeando, tentando sugar a tua vida espiritual. E às vezes até pessoas que cercam você, colocam para piorar ainda mais a tua situação. Segundo, o que esses bloqueios fazem? Escute aqui comigo. Além da fadiga física, inclui também o emocional. Isso significa que nesse bloqueio eu estou debaixo de um ataque espiritual. Não é porque eu sou pastor. É claro, eu sei que o inferno tem lutado contra na minha vida devido pelo que eu trabalho, que é libertação. E ele sabe muito bem o que é isto. Eu já vi pastores não trabalhar mais com libertação, desistirem. Eu não posso desistir daquilo que Deus me chamou. Deus me tirou de lugares terríveis. Deus me tirou de lugares onde eu sentava era chão batido, barro. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não, o irmão entendeu. E hoje, eu sei muito bem de onde eu vi, o que eu assisti, o que eu vi falar. Então o que ele quer fazer? Alguma situação que vem contra ti quer te sugar. Quer tentar fazer você perder as suas forças. Isso é literalmente um ataque espiritual, que aonde você tem que se levantar como Daniel e dizer: Senhor, ainda que me falte forças, eu não vou parar. Escute, outra coisa, outros bloqueios que podem acontecer: falta de recursos, porta que não abre. É isto. Às vezes problemas dentro de casa, problemas até num carro ou enfermidade, seja o que for, gastos que vêm que você fala: meu Deus, de onde veio isso? Aí muitas vezes o diabo ele vai tentando de alguma maneira, aqui, ali. E aonde começa a causar esses bloqueios, como causou na vida de Daniel, para que você perca as suas forças e desista. Deus trouxe você aqui hoje. Muitas vezes, quando lemos no começo, o diabo tentou te atacar por detrás, te derrubar. Mas alguém orou por você, não te derrubou. Alguém clamou pela sua vida, você não caiu. Oh, glória! Escute. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Não vou esquecer nunca de uma da parte da fase da minha vida. 8h da noite. Era 7h30 da noite, uma quarta-feira. A bispa começou a ir para uma igreja. E ela disse: eu vou para o culto. Eu falei: vai? E você sabe para onde eu vou? Eu vou para o terreiro. Eu fui, porque eu já estava desde os 12 anos, desde a infância, nisto. Só que quando ela estava na igreja, eu estava lá. Só que eu tive uma surpresa aquele dia. Aquele dia não teve sessão. Não teve nada. Reuniram todos que estavam lá, os pais de santo, tudo no lugar, me colocaram numa mesa e disseram: hoje você vai começar
a receber, a ser, aqui não quero falar em detalhes para não causar. Eu falei assim, sério? Ele falou assim, você vai ser um dos nossos, mas nós começamos a trabalhar com você hoje. Eu falei, tudo bem. Lembra? Eu estava lá e minha esposa estava onde? Na igreja. Daqui a pouco começou a baixar tudo lá e começaram a falar, vamos rapaz, vamos, está do seu lado, vai, deixa. Estou falando em código, tá? Deixa. Eu falei assim, até deixaria, mas eu não estou conseguindo. Ele falou assim, não é possível, ele está do seu lado aí querendo fazer, né? Eu falei assim, tudo bem, eu já fiz de tudo aqui, mas eu não sei. Falei o pai do negócio, eu falei assim, então, mas tem parece com uma parede, não vai. Ele falou assim, não é possível isto. Que parede é essa? Deixa ele entrar. Eu falei, eu estou deixando, menino, mas não entra. Ele falou assim, aí todos bateram a mão na mesa e disse assim, chega! Eu falei, por quê? Vamos tentar outro dia, porque hoje não dá. Acabou tudo aqui. Eu saio de lá, vou para casa. Quem chega linda e maravilhosa? A bispa. Já chegou? Não falou para mim, não falava de igreja, não me evangelizava, não me convidava, porque ela sabia quem eu era. Ela deixou de ir, quando pediram para ela fazer um negócio lá, ela não quis fazer, e ela pegou e saiu. Chegou no dia seguinte, nós fomos dormir naquele dia, no dia seguinte falei para ela assim, quando tem culto na igreja de novo? Ela falou assim, domingo. Eu falei, você me leva lá? Ela falou, sério? Foi, quero ir para o culto. Vamos para o culto. Cheguei endemoniado no estacionamento. Começou a querer manifestar no estacionamento. Começou a ficar ruim o negócio. Daqui a pouco, quando eu saio do estacionamento, eu vou na porta da igreja, um diácono chega para mim e fala assim, oh irmão, mas dá um abraço irmão, mas você quase quebra tudo que eu tinha, mas parece que nem o cão aguentou o braço daquele irmão. Eu entrei para o culto. A bispa me colocou para sentar igual essas irmãs na primeira cadeira de cara com o pastor. Eu olhei para ela e falei assim, você está brincando comigo que esse cara é o pastor? Ela falou, por quê? Você não lembra que esse camarada ficava tirando racha comigo lá? Eu falei, esse cara não é pastor. Ele falou, fica quieto, deixa ele pregar. Eu falei, tá bom. Ele começou a pregar, eu não vi mais nada, comecei a chorar. Aí quando ele falou assim, quem quer entregar a vida para Jesus, a hora que eu vi, eu estava de pé. Nunca saí da casa do Senhor. O que eu falei para você? Enquanto eu estava lá, a bispa estava onde? Enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém que você está olhando que é impossível de estar aqui. Se Deus fez isso na minha vida e hoje eu estou aqui, Deus vai alcançar alguém hoje através da sua oração. Você pode dar uma glória a Deus?